Muito boa noite. Você está assistindo uma live que foi gravada dia 24 de outubro. A nossa live é sobre homeopatia. A gente fala sobre qualquer assunto ligado à homeopatia e toda semana a gente escolhe um tema para a gente discutir. Mas eu vou reforçar, independente do tema da semana, nós estamos abertos aqui para responder qualquer tipo de pergunta. Eu vou fazer, essa live é entre o Eduardo e eu vou adicioná-lo. Eu somos médicos homeopatas, nós somos médicos há cerca de uns 20 anos aí. Quem tá chegando hoje e não nos conhece. Ixi, ficou muito... Tá cortando, né? Então hoje a gente se propôs a falar sobre TDA, né? Ou TDAH também. A gente vai falar sobre qual é a diferença dos dois aí, que é transtorno de déficit de atenção ou transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O tema, ele aborda, não, ele abrange 3 esferas aí. Então, uma delas é desatenção, outra é a hiperatividade e impulsividade. Então, essas 3 características são as que têm em comum aí com os pacientes que apresentam o TDAH. Então, impulsividade, desatenção e hiperatividade. A hiperatividade é mais comum no menino e a desatenção é mais comum na menina. Existem pessoas que têm meio a meio. Então, tem uns que têm mais a hiperatividade, que pode não ser só o menino, tá? Tem uns que têm mais a desatenção e tem outros que têm meio a meio. Tem um pouquinho de hiperatividade e um pouquinho de desatenção. E o que a gente observa é que isso já é percebido ali desde a infância. E com o tempo, essa hiperatividade ela vai diminuindo. E a gente vai parar aqui, né, Edu? Para conversar já sobre Mafê. Mafê. A gente tem feito mais ou menos assim, né? Meio que quase como uma regra, né? Uhum. Acho que até é racional, né? Pra gente falar da parte genética, né? Que a gente sempre gosta de enfatizar que existe esse componente genético. Né? Esqueci de falar isso, né, Edu? Então, geralmente tem essa questão familiar, né? Então, o pai ou a mãe tem o TDAH, né? E como antigamente isso não era diagnosticado, hoje a maioria dos casos estão sendo diagnosticados como? O filho apresenta o TDAH, a escola percebe, chama os pais, e aí o pai se dá conta de que ele também tem o TDAH na hora que ele começa a observar o filho. Então, o Du vai falar agora pra gente essa A gente vai falar do diagnóstico também um pouquinho mais tarde, viu, Andréia? Só dando um spoiler aqui das... Mas a gente tem feito mais ou menos nesse esquema, né? Falar de... Que nem uma Fê fala, porque acho que é bem útil essa visão, né, que ele dá. Então, da onde que vem, da onde vem a predisposição, na verdade, né? Senão a gente fica achando que tudo é comportamental, não é, né? Sempre tem... O Maffei sempre, ele enfatiza bem as causas, que existem as causas endógenas e as causas exógenas, né, das doenças. Então ele fala, olha, a equação, é claro que muitas vezes pende muito para um lado, para um fator, e às vezes pende muito para outro, né? Então às vezes é praticamente só endógeno, né? Vem da hereditariedade, né? Congênito, e muitas vezes vem só do meio externo, por exemplo, um ferimento por arma de fogo, por arma branca, né? Então é claro que existem os extremos, mas na grande maioria das vezes a moléstia ela vai ser uma conjunção, né? Vai ser a intersecção entre esses dois conjuntos, né? Do que é endógeno do que é exógeno,
nas palavras do Maffei, seria a constituição, né, hereditariedade mais peristase, que é o meio ambiente, né, fatores endógenos, fatores exógenos, que é igual a moléstia, né. E não é diferente, né, sempre essa equação, então também não é diferente no caso do TDA ou TDAH, né. Eu estou com receio de fazer um esquema, né, porque os esquemas sempre têm, né, um viés aí da imprecisão, a gente sempre traz isso, mas acho que como a gente tem 1 hora para falar, eu acho que a gente pode se permitir assim para ficar mais fácil de lembrar, né? Então a gente tem sempre ressaltado aqui, falado sobre temperamento, né? Temperamento é o jeito que a pessoa, que cada um reage às situações. Não é só essa adaptação, né? Essa tendência, né, da gente reagir é para fazer uma adaptação, e a gente, quando fala de temperamento, a gente tem uma tendência a falar só sobre adaptação comportamental, né? E hoje o tema é bem sobre comportamento, então a gente não pode esquecer que tem esse componente físico na base, né? Genético mesmo. Mas a gente poderia, para ser mais fácil da gente lembrar, um esqueminha, o sanguíneo, né? Lembra dos temperamentos? Colérico, leucoflegmático, sanguíneo e o melancólico, né? Então, o sanguíneo, ele costuma utilizar mais o pensamento, né? O elemento dele é o ar tem essa, vamos chamar assim, volatilidade, não é bem isso, mas enfim. Ele o pensamento é assim, né? Ele uma hora está aqui, outra hora está ali, já ventou, já passou, já vem outra. E o pensamento tem essa característica, ao contrário do sentimento, né? Que está mais ligado aí um pouco à afetividade e ao que a gente gosta, né? Então é um pouquinho mais interno. E essa questão, né, da criança demonstrar mais a hiperatividade, a gente estava conversando agora que a vida tem fases, né? E é característico da idade aí da criança, até começo da adolescência, que como a gente não tem um instrumental mental, a gente não tem memória suficiente, a gente não tem capacidade para aprofundar muito, né, o raciocínio e o pensamento, então é natural que as nossas ideias sejam mais superficiais, né? E a gente, né, é característico da infância também, né, essa agitação, enfim, né? Então, por causa das fases da vida, é mais comum, é claro, né, na nossa espécie, no Homo sapiens, a gente observar mais hiperatividade numa idade mais precoce, né? E aí a gente vai ficando adulto e isso diminui, né, naturalmente. Então, quem tem predisposição junta a fome com a vontade de comer, né? Quem tem predisposição já a ser hiperativo junta a idade que já é uma idade mais ativa e acaba ressaltando essa característica, né? Por isso que só uma parcela, né, dos adultos que vão continuar, né, sendo hiperativos. Quem tem uma predisposição mais forte, né? Ou o meio ambiente, a gente vai conversar um pouco sobre isso depois, ou o ambiente não propicie que ele melhore, né? Ou eles não têm um autoconhecimento suficiente para modificar o ambiente, né, de uma maneira que favoreça. Acho que é isso, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar de alguns sintomas e a gente vai, como é muita coisa, a gente vai parar e vai fazer alguns comentários, tá? E se vocês forem lembrando de alguma coisa, vai comentando aqui pra gente. Então, o diagnóstico, que né, a Andrea perguntou, a gente tem que observar o paciente, né? Se ele apresenta alguns sintomas, e desses sintomas ele tem que apresentar essa queixa em 2 locais, pelo menos. Então, o que são 2 locais, Soraya? Ele tem que apresentar X sintomas em casa e na escola.
ou para o adulto, em casa e no trabalho. E por mais de 6 meses, né? Então não é só uma coisinha pontual ali, né? Ah, puxa, eu me identifiquei com um ali que eu tenho um desses sintomas que vocês falaram, eu tenho TDAH? Não, gente, tem que ter uma coletânea aí de sintomas e em 2 locais e por um tempo prolongado. Ah, e isso tem que trazer um prejuízo social e de sofrimento para o paciente. É uma coisa que eu esqueci de falar. A gente está falando de temperamento, né? Existe, de novo, né? A gente está sempre ressaltando aqui que existe o normal e existe o patológico, né? Então, uma pessoa que tem um temperamento sanguíneo, ok, é normal, né? Mas se tem essas características que a Soraya trouxe agora, né? Mais que 6 meses, em 2 tipos de ambiente, né? E 6 características, aí a gente pode fazer o diagnóstico mesmo. Então, vamos começar a comentar aqui, né? Geralmente o TDAH ele tem uma dificuldade de gerenciar o tempo. Então, o que é de gerenciar o tempo? É aquela pessoa que sempre está atrasada. Então, a aula começa às 8 e ele vai chegar às 10. A festinha começa às 7 e ele vai chegar às 9. Ou vai chegar em cima da hora. O congresso começa às 7 da manhã e a pessoa só chega às 9h30. A mãe que tem TDAH sempre deixa o filho na escola às 8 ao invés de deixar às 7 da manhã. Marca com as amigas às 8 da noite, chega às 10h30. Né? Então, tem essa dificuldade de gerenciar horários. Quando você quiser fazer um comentário, você me fala. Tá. O desempenho dela é melhor quando ela tem prazo. Isso a maioria vai se identificar, né? O brasileiro é assim, né? Então, então, por exemplo, tem prova de matemática terça-feira. Quando que a criança vai estudar, gente? Na segunda. Eu tenho um trabalho para entregar no meu escritório na quarta. Quando que eu vou preparar esse trabalho? Se é na quarta, na terça à noite que eu vou começar a preparar. E aí ele faz bem quando ele está ali na urgência, entendeu? Então, quando precisa mesmo, ele corre atrás e ele faz. E ele tem um desempenho melhor nesse momento aí vamos brincar, do desespero, né? Quer trazer alguma coisa desse? Não. Tá. Impulsividade. Então, essas pessoas são impulsivas. E o que se reflete no dia a dia? São aquelas pessoas que terminam relacionamentos facilmente. Então, namora um, aí não aguenta, namora o outro, não aguenta. Então, uma briguinha qualquer, ele já termina um relacionamento. E isso também pode acontecer com o emprego. Então, tá trabalhando, teve um problema ali com um colega de trabalho e o mínimo de problema ele já pula para outro emprego. E não é que ele se organize e fala, puxa, esse emprego aqui não tá legal, então eu preciso melhorar, procurei um outro, arranjei um outro e vai pro outro. Não, ele vai pulando de galho em galho, né, que a gente fala. Então ele vai pulando de emprego. E por causa dessa impulsividade também, no dia a dia aí do trânsito, são aquelas pessoas que pela desatenção e pela impulsividade, né? São aquelas pessoas que têm muita multa, né? Então passa pelos radares, né? E nem se dá conta da velocidade, entendeu? Então ele tem um monte de multa, tem acidente por causa da impulsividade, por causa da desatenção. Então eles têm muito problema com multas, com acidentes de trânsito, né? Quer falar alguma coisa? Não, eu pode deixar eu interrompo. Eu levanto a mão. Desregulação emocional e motivacional. Então é aquela pessoa que vai do menos para o mais em um momento só, né? Então ele se empolga com uma coisa e aí na hora que ele está empolgado ele faz, né, com toda a força, né? E se ele tem uma decepção, aí ele vai para a irritação. Então, você não quer explicar um pouquinho melhor essa situação? Então, acho que fica. Eu vou lembrar de alguns personagens acho que como exemplo, né? São exemplos bem bobos, tá?
mas é só para facilitar, né, a memorização. O Flecha dos Incríveis, acho que eu já até falei isso, né? Mas é O bom Flecha, repetir. o Flecha dos Incríveis, né? É o sanguíneo. Então ele é rápido, enfim. Mas não tem tanta energia interna, né? Para quem é mais antigo que nem eu, a Chitara era assim também, dos Thundercats, né? Então ela era muito rápida. E aí teve um episódio lá, eu adorava, né? Teve um episódio que o Lion lá postou corrida com ela e ela foi muito na frente, mas na prova, era uma prova de resistência, ela acabou perdendo. Que mais? Não, mas e aí, quando ela Flecha, perde? ela perde energia, né? Tem pouca energia. Não, e fica irritada no final. Ou, eu não lembro se o episódio era assim, mas enfim. Eu não lembro mesmo o que aconteceu no episódio. Só lembro dessa relação, né? Do sanguíneo aí, que é rápido e não tem tanta energia. E o pensamento, ele é assim, né? Você pode pensar no mesmo momento que você está pensando uma coisa, já vem, né? É uma característica do pensamento, principalmente quando a gente não está focado, né? Quando a gente está devaneando, o pensamento é assim mesmo, né? Por isso que o elemento dele é o vento, né? Então, e tem paciente que conta isso mesmo, né? Que tem uma distração muito fácil, não consegue se concentrar, não rende. É muito comum, que nem, né, a gente está trazendo na infância, né? Que é aquela criança que está na sala de aula, passa uma borboleta, ele vai ver a borboleta, e depois a professora faz um gesto, ele presta um pouquinho de atenção na matéria, aí faz um barulho, ele já distrai de novo. Então Thundercats, Posso voltar então também? Desmotivação. Então, eles precisam estar motivados. Por exemplo, existem pessoas que, se elas ficarem trabalhando naquela monotonia, ela não produz bem. Ela precisa de metas, ela precisa ter esse desafio para lá ir com motivação para o trabalho. Então, o TDAH ele precisa dessa motivação. Né? Tem algumas pessoas que odeiam né, essa pressão do trabalho, mas tem outras que só conseguem performar melhor quando elas têm esse desafio. Dificuldade de gerenciar situações negativas. Então, o que ele faz? Na hora que tem essa situação negativa, ele se isola, porque ele tem dificuldade de gerenciar esses sentimentos negativos. Uma coisa muito comum aqui no TDAH, ele tem o hiperfoco. Então, o que é o hiperfoco? Ele, geralmente, muitas coisas não interessam para ele. Então, quando a coisa não interessa, ele tem dificuldade de aprofundar. Mas quando a coisa interessa, ele foca bastante. Fala. Não. Então, é muito comum ele falar assim, eu sou burro, eu não consigo. E isso mexe muito com a autoestima do TDAH, né? Porque ali na infância ele sofre muito com essa questão do eu não consigo, eu sou burro, eu sou pior que os meus amigos. Então, o grande segredo aqui é perceber qual é o potencial dessa criança, para trabalhar esse potencial, para ele não se sentir aquém dos amigos, né? Porque como ele é muito bom em uma coisa, ele pode se destacar. Então, aproveitando aqui essa questão do hiperfoco, né? O que é muito comum no TDAH é que ele tem muitos pensamentos, né? Então, ele pensa muitas coisas ao mesmo tempo, ele consegue criar várias coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se você for provavelmente, né? Se você for nesses aplicativos aí né, esses locais, né, de trabalho dessas pessoas que são criativas, eu imagino que 90% ali seja TDAH, porque eles pensam rápido, então eles criam bastante coisa. Então, se a gente souber explorar o lado positivo do TDAH, ele deslancha, né?
Mas sabe uma coisa, uma analogia que uma amiga minha usou uma vez para falar sobre limite, a gente vai falar um pouquinho depois, né? Sobre esse ambiente que é, dizem, né, os especialistas, e é o que a gente observa aí que é mais propício, né, para quem tem esse tipo de transtorno. Ela comparou a criança, né, imperativa com uma bola de tênis, né? Então, é bem legal. Se você não colocar paredes, ela vai embora, né? E não se sente acolhida, e não tem, e não, então ela vai embora. E, sei lá, eu lembrei agora disso porque essa falta de confiança muitas vezes é difícil, né, de colocar regras e limites, né, nesses casos. Estou adiantando aqui um pouquinho o assunto, mas é porque me veio a lembrança dessa analogia que eu achei bem legal. Muito legal, muito legal. Vamos continuando aqui na listinha. Tem dificuldade de se planejar, tem dificuldade de executar tarefas. Então, é aquela pessoa que começa diversos cursos e não termina nenhum. A criança que começa uma brincadeira aqui, aí ela para, ela vai na outra brincadeira, aí ela para, ela vai na outra brincadeira, ela para. Então, tanto no adulto quanto na infância, né? Estou tentando trazer aí os exemplos nas duas idades, né? A mesma história lá dos relacionamentos, né? Começa um relacionamento, termina, começa outro relacionamento, termina. Então ele não consegue manter uma coisa estável, né? Se distrai, isso que o Du falou, né? Se distrai facilmente. Então a criança com TDAH, ela não pode sentar na janela. Porque se ela sentar... Du, para de dar spoiler, Du. Curiosidade. Então, se ela sentar na janela, é que nem o Du falou, ela vai ver a borboleta, ela vai ver a pessoa passando lá embaixo e ela vai esquecer da aula, né? O que eu lembrei aqui é aquela pessoa que esquece a panela no fogo, né? Lembrar que esse transtorno que a gente está falando hoje, ele está ligado ao prejuízo no desenvolvimento, né? No desenvolvimento da neuropsicomotor, né, que a gente chama. Como assim? Fala mais. Fala. Não, uma das na definição, né, do TDAH ou TDA, está incluído, né, que é um transtorno aí do desenvolvimento, né? Porque se você não tem atenção, acho que a gente falou, não sei em que live que foi, que a gente falou sobre o sistema psíquico, e se você não tem atenção, você não consegue formar tão bem a memória, né? Esses engramas, né? Então você fica com menos peças de quebra-cabeça para comparar e para, enfim, para raciocinar, né? Então acaba muitas vezes, depende do grau, né? Não são todos, mas dependendo do grau aí do distúrbio, ele acaba prejudicando o desenvolvimento mesmo. Estudo, notas, etc. Ele pode ficar bem aquém, né, na escola, né, se a gente não souber aproveitar. Se tiver uma tendência à hiperatividade, é aquela criança... Gente, hiperativo é diferente da criança sem limite, né, que nem o Du falou aí, da parede, né? Então, o hiperativo, ele realmente não consegue ficar parado. Então, é aquela criança que ela vai ficar... Ela sobe, pensando no consultório, né? Ela sobe na maca, ela desce na maca, ela sobe na cadeira, ela desce na cadeira, ela sobe na... E ela vai ficar ali. Ela não consegue realmente ficar parada. Então, você vai no restaurante, são aquelas crianças que ficam correndo pelos corredores ali, né? Porque não tem condições, elas realmente precisam queimar aquela energia delas, né? E aí, quando ele vai pro adulto, né? Como é que o adulto fica? Ele fica ali batendo a caneta, ou batendo a perninha, ou não consegue ficar sentado. Eu lembro que eu tinha um aluno que eu percebia que ele era, né, quando eu dava aula na faculdade, né, lá atrás, um tempo atrás. Eu chegava perto dele e falava assim, vai tomar uma água. Porque ele tentava ficar ali, a gente ficava discutindo o caso, né, então a gente estava dentro do hospital, a gente sentava ali numa salinha, ficava conversando. Chegava uma hora que ele não aguentava mais ficar ali sentado, parado, me ouvindo, né? Então ele começava a balançar, 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 e eu via que ele já não aguentava mais, já não consegue mais prestar atenção.
Então eu dava um toque para ele, olha, vai até ali, volta, vai não sei o que, volta. Então ele dá uma voltinha e volta, porque ele não consegue realmente ficar sentado. Então tem mães que falam, é para você ficar aí parado. A criança realmente não consegue. Então eu não sei, né? O diagnóstico, eu acho que o diagnóstico ele é bom e ele é ruim, né? A gente não pode se limitar ao diagnóstico e falar, puxa, aí eu tenho e agora eu não tenho mais o que fazer, né? Na homeopatia a gente quebra muito isso, né? Porque a gente individualiza. Porque a gente sempre vai individualizar, né? Então a gente sempre usa. Orientação do Hahnemann, né? Do fundador da homeopatia, né? Não fale. É claro que você vai usar a palavra, né? O diagnóstico, a entidade nosológica, porque facilita a comunicação, né? Tem uma depressão? Tá bom, a gente já sabe quais são as características desse diagnóstico. Mas a gente não vai falar a depressão, a gente vai falar um tipo de depressão. Sempre é o tipo de depressão do João, da Maria, né, da Ana, enfim, do José. Então nunca é só o diagnóstico cru, né? Porque aí a gente generaliza. Então, na homeopatia a gente usa, sim, é claro, o diagnóstico, mas a gente sempre vai falar, tal paciente tem um tipo de, sei lá, tipo de cefaleia primária, um tipo de depressão, um tipo de síndrome do pânico, sempre lembrando que tem a característica, né, do individual. Né? Vamos dar uma pausa? Vamos dar uma lida? Vamos ver. Então, no transtorno de ou TDA ou TDAH, a gente também vai ter vários tipos, né? Claro que não vai variar ao infinito, porque o Homo sapiens, né, como espécie, né, não vai variar ao infinito totalmente, mas varia bem, né, como diz, varia bem. E a gente sempre vai respeitar essa individualidade. É importante que vocês contem sempre, para quem tem, né? Se vocês contem sempre, a gente vai enfatizar isso. Contem sempre aquilo que você sente, não importa a linguagem, importa pra gente, mas não importa a linguagem que você comunique isso, pra gente é importante, inclusive a linguagem que é utilizada. Mas contem da maneira de vocês, trazendo, se observando, isso gera autoconhecimento, é sempre o mesmo enfoque, né, que a gente vai dar na individualização. Então, André falou como é feito o diagnóstico. Então, o diagnóstico é clínico, tá, André? Como a gente comentou. Então, uma quantidade aí de sintomas em 2 locais diferentes. Eles, em 2 locais diferentes, eles listam 9 sintomas, tem que ter 6 de cada um. Não, mas... Né? Enfim. E tem 9 características do déficit de atenção e 9 de... É claro que vai depender da classe e tal, né? E tem que ter 6, né, para fazer o déficit, para você fazer o diagnóstico de déficit de atenção, ou 6 para hiperatividade, ou 6 de cada um para você ter o TDAH. Né? A gente não vai ficar citando todos, né? Não, porque não vai dar. Não dá tempo. É muita coisa. Mas existe, né, essa... E o que é importante aqui pra gente no fim, a gente trata os sintomas, né? Então, o que é importante é vocês, eu estou citando aqui para as pessoas elucidarem, de repente nunca parei para pensar que isso aqui poderia ser uma coisa que é importante eu levar na consulta ali para a Soraya, é importante eu comentar com o Eduardo. Então, são coisas que de repente, né, passa, por exemplo, uma que eu ia falar agora, mas acabei não falando, a pessoa é tão impulsiva que ela não deixa o outro completar a frase. Então, o Eduardo começa a contar uma coisa para mim, eu já sei o que ele vai contar e eu termino a frase dele. Isso é impulsividade. Então, isso prejudica ali as relações, né? Isso é um sintoma que precisa ser trazido para a gente na consulta. Então, por isso que a gente está falando aqui de alguns sintomas para as pessoas irem entendendo e se observando, né? Então, vamos, Du. O Ricardo falou dislexia, a mesma coisa que TDAH, não. Não, e a gente mas existem alguns pontos de intersecção, né? Eu estou querendo muito fazer uma live sobre isso. Se vocês acharem interessante, falem pra gente aqui embaixo, que aí a gente traz.
Boa noite. Existem vários pontos de intersecção entre várias doenças, né? Vários diagnósticos, né? Então, o transtorno, o espectro autista, né? E o TDAH tem vários pontos de intersecção, dislexia também tem alguns. Não, Todd também. A Vanessa falou, vixe, já comecei com o primeiro item da lista. O que era mesmo? De gerenciar o tempo. Não, imagina, super organizado. André falou, então... Só observação. Não há exames para diagnóstico. Não, isso é clínico, né? Clínico mesmo. Como gerenciar o temperamento e a patologia. Aí é o que a Soraya falou, tem que ser 6 meses, tem que ser, tem que prejudicar, Desculpa. tem que prejudicar, né? Não, já eu aqui me entregando. tem que ter 6 das 9 características, então existe aí uma linha. Às vezes a gente vai ter dificuldade de definir, né? Se é ou se não é, se está no borderline ali ou está no... A Clau falou, estamos nos identificando com tudo. Clau, acho que dos 14 que eu citei, eu tenho 15. Lê pra gente, do Ricardo. Ricardo, quando criança eu tive muita dificuldade para aprender tanto na fala como no aprendizado. Esse tratamento com psicólogo e fono. Legal esse seu comentário, Ricardo. Então, eu vou contar um segredo aqui para vocês, né? Eu descobri que eu tenho o TDA, enfim, com 40 e muitos anos, estudando. Na verdade, eu não conseguia estudar, e aí eu prestei uma prova de especialização e eu tive muita dificuldade para estudar, e aí depois eu prestei outra prova e tive muita dificuldade para estudar. Enfim, chegou na de homeopatia, eu falei, gente, eu tô velha demais e continuo com essa dificuldade. E então, assim, eu me virei a vida inteira. Não me virei, eu não me formei médica, não fiz especialização de pediatria, depois de endócrino pediatria. Então, a gente vai criando artifícios para lidar com aquela situação e desempenhar da melhor forma. Então, um psicólogo ele vai te ajudando aí a treinar, né? São coisas. A gente precisa treinar. Então, é desorganizado? O que eu faço? Eu ponho 1000 alarmes. Eu tenho 1000 alarmes, eu tenho 1000 bilhetinhos. Então, a gente vai se cercando aí de artifícios, né? A gente mesmo vai criando artifícios para melhorar essa situação. Né? Então, que é o ambiente mais propício, né? Para quem tem esse tipo de problema, né? Que é, bom, já adiantando também, então precisa de um ambiente com limites, os pais têm que ser um pouquinho mais firmes. E né? Muito presentes, né? Porque vai cansar? Vai cansar, mas precisa. Tem que ter rotina. Muito, né? Muito legal você ter falado. Eles precisam de rotina, né? Legal. A Vanessa falou segundo item também. A Cláudia falou muita. A Vanessa falou, pensei que o humor era por causa do signo, Gêmeos. Estou rindo, mas é de nervoso. Então, o signo, diz o Jung, né, os psicólogos aí, que como vamos chamar assim, uma ciência, né, de se observar muito o ser humano e colocando padrões de comportamento, ele tem muito da tipologia psicológica, né? Então, o signo, na verdade, tem a ver mesmo com temperamento. É tudo junto, misturado, né? Então, a Alva falou que, acho que, olha, ou o Thundercats não, é de uma... passou de novo, porque... eu acho que é de uma fase anterior. É uma fase bem anterior à sua. Talvez o Thundercats mais novo, né? Parece que teve não, uma às vezes nova geração. Repete, né? Às vezes. A Cláudia falou da Caverna do Dragão. Todos esses desenhos que fazem mais sucesso, eles têm a ver com os arquétipos, né? Então, vai ter o mestre, vai ter... Enfim. Os temperamentos vão estar lá representados, né? São padrões de comportamento que estão lá dentro da gente, por isso que fazem sucesso. Senhor dos Anéis, mesma coisa, né? O mito do herói e assim por diante. Qualquer barulho já atrapalha, a Vanessa falou.
Tem criança que dispersa por qualquer coisa. Não esqueçam também que tem graus, né? Tem gente que tem um grau mais intenso de TDAH e alguns com graus mais leves, né? Chegou na Vanessa? Ao mesmo tempo que se distrai fácil, tem hiperfoco. Isso. Interessantíssimo. Parece que é uma pessoa seletiva. Exatamente. Então, o que ele gosta, ele faz muito bem. Então, ele é muito bom naquilo que ele tem hiperfoco. Mas, em compensação, o restante ele não consegue. Por isso que pode existir essa baixa autoestima. Porque aí na escola ele precisaria, pelo menos, estar na média em tudo, né? Não adianta ele ser muito bom em uma coisa e não ser bom no restante. Então, aí é que é importante a terapia, a presença dos pais, né? Para ir trabalhando esse lado muito bom dele, né? Para outra live, medicamento equivocado. Não entendi. Traz pra gente mais, Andréia, por favor. O que acontece, não sei se é isso, né, mas o que a gente vai lendo aí do TDAH é que, como teve uma época, ainda tem um pouquinho mais ou menos agora, que ficou muito em moda, né? Ele foi super diagnosticado, que tem a ver, né, com essa próxima pergunta, qual a porcentagem de TDAH. Então, eu não lembro o número certo, mas não sei se era 5 a 30, alguma coisa assim. Ou 5 a 15, eu não lembro, tá? Não vou garantir. Mas todo mundo acha que é super diagnosticado, tá? Não tem. Mas eu sei É assim, de diagnóstico, assim, de 3 a 5% da população tem TDAH. Mas O eles faziam problema, mais. então, o problema é que hoje ele é responsável por quase de 50 a 70% das procuras por médico. Então, muita gente procura, mas não quer dizer que grande parte da população tenha. Mas teve uma procura muito grande, né? Vanessa. Eu esqueci, né? Esqueci a garrafa de água enchendo. Mas de vez em quando não tem problema, né? Tem que ser aquilo que a Soraya trouxe, né? 6 meses, prejudicando muito. Sabe o que eu faço? Eu ponho alarme. Até para isso eu ponho alarme. Porque eu sei que eu vou esquecer a panela no fogo. E eu vou queimar. Então eu ponho alarme. Não tem jeito, gente. É isso aí. Perguntou. Como que o médico homeopata mede a gravidade da patologia? Qual a linha tênue de observação do médico para que o paciente não corra risco de vida? Outro tema. Vou falar rapidinho, porque realmente é outro tema. Obrigado pela sugestão, André. Então, antes de mais nada, a gente tem que ser. Acho que é feio falar isso, mas é o jeito mais fácil de falar. Antes de tudo, a gente tem que ser médico, né? Então, por exemplo, hoje chegou lá no consultório uma paciente, primeira consulta, eu não conhecia, e ela entrou. Eu não conhecia, mas ela entrou, ela é muito assim, magra. Eu não sabia se tinha um emagrecimento ou se ela era magra, entendeu? Respirando, né, com uma frequência respiratória alta. O irmão entrou junto, falando ela está passando mal, ela está passando mal. Então a gente vai fazer o que, né, a gente estudou para fazer. Então, pega sinais vitais, vê a frequência cardíaca, vê a frequência respiratória, ausculta o coração, ausculta o pulmão, vê se está febril, se não está, faz um exame físico. Então a gente vai fazer tudo primeiro, né, para descartar aí uma emergência clínica. Depois e isso em todas as patologias. Está com dor de garganta? Está com sinal de que pode ter complicado. Será que está com abscesso periamidaliano? Será que está dessecando? Tá? Então, a clínica é soberana, tá? Então, a clínica vai ser sempre a mesma e os parâmetros clínicos sempre serão os mesmos, né? A gente vai ter que saber tudo, vai ter que saber tudo, né? Vai ter que saber fazer um suporte básico de vida, ou ter um suporte avançado, enfim. A gente precisa saber tudo isso, né? Os parâmetros têm que ser os mesmos, né? A vida é a mesma, né? E, enfim. O Luiz falou assim, vou rever a live. Não dá tempo de assistir isso. Logo que acabar, Luiz, a gente já posta aqui.
Com certeza será muito interessante. Soraya é tão gentil quando o Eduardo fala dos Thundercats. Digamos. A falta de foco na dieta também entra nessa questão? Como assim, É. falta de foco? Acaba, né? Acaba se Como? expressando. Não, acaba se expressando em tudo, né? Temperamento e é a maneira que a pessoa reage como um todo. A gente já viu isso, então a resposta ela vai ser química, metabólica, comportamental, é tudo. Não, acho isso bem interessante essa pergunta, né? Há uma confusão entre TDAH e processamento auditivo central. Na verdade, é que na hora que a gente vai fazer o diagnóstico, a gente tem que avaliar esse processamento auditivo, né? Na época em que eu tive dificuldade, o SUS Não não tinha tinha esses tratamento tratamentos como como a hoje. gente. Eu tive sorte com É o plano de verdade. saúde. Uma pena. Sobre ser seletivo, é frustrante mesmo, porque parece que é uma pessoa meia boca em tudo. Nunca é nota 10 em nada. Não tem diagnóstico, mas me identifiquei. Não, Van, no fim, você é muito boa em uma coisa. Você pode não ser boa em um monte de coisa, mas alguma coisa você tem um hiperfoco, entendeu? Com certeza você é muito bom em alguma coisa que eu até acho que eu sei. Então, o que você precisa é trabalhar o restante que não está te deixando feliz, né? Isso precisa levar numa conversa levar em conversa com o Eduardo, né? Então, sim, você só não está sabendo trabalhar esse seu lado que você é muito bom, né? Sabe o que eu Não, acho? ela trabalha muito bem. Mas ela tá falando aqui Ah, que ela é ela não é humilde. nota 10 em nada. Não, ela é nota 10 em sim, que eu tenho certeza. Eu não vou ficar falando aqui para não expô-la, mas eu sei que ela é nota 10. Não vai realmente dar tempo de falar tudo o que a gente queria. Eu só queria comentar aqui então, as duas coisas. Deixa eu ver daqui, é a minha última coisa. Então, uma grande vantagem aí de que tem TDAH é a vantagem do pensamento. Então, como ele tem muitos pensamentos e com muita velocidade, ele consegue ser uma pessoa muito criativa. Então, se você explorar isso, é muito legal para ele deslanchar e melhorar a autoestima, né? E hiperfoco aí nos relacionamentos. Como que é o TDAH nos relacionamentos? Posso falar disso? Eu acho legal isso. Ah, a gente não falou disso. Geralmente o TDAH ele é muito amoroso, ele é muito dedicado, ele é presente nos relacionamentos dele. Então ele é bem amoroso. Então tenho uma psiquiatra que fala assim, são os que mais gostam de criancinhas, velhinhos e animais. Mas ele não gosta da mesmice nos relacionamentos. Então, é uma busca aí do TDAH, é aquela coisa do monótono, né? Ele não gosta da situação monótona, né? Então, eu lembro de um casal que o marido reclamava muito que no domingo a esposa queria ficar em casa parada. E ele não, ele queria cada domingo fazer uma coisa. Então, ela queria ficar em casa e ele, cada domingo, queria fazer uma coisa diferente. Igualzinho aqui em casa. Então precisa buscar aí esse equilíbrio, né? Atende um fim de semana um, atende um fim de semana o outro, né? Impulsivo, né? Então tomar cuidado aí nos relacionamentos, porque aí ele acaba brigando muito com o parceiro e acaba sendo impulsivo, falando coisa que ele não queria e depois ele se arrepende. Então eu tô falando aqui já não esqueçam que é de relacionamento, né? Como ele traz aquele medo, aquela insegurança ali da infância, ele traz um medo de rejeição para os relacionamentos atuais. Então, é importante trabalhar essa questão ali na infância, né? Os pais
de filhos que têm o TDAH, né? Acho que é isso. Acho que de curiosidade de relacionamentos era isso, porque eu acho que a gente podia ler esses finaizinhos aqui, porque já deu Aí nosso já horário, deu né? horário, né? Você vê pra gente, né? A Cida, né? Cida. Mas é difícil ter foco. Ah, Eu não consigo. Então, essa é a frase do TDAH. Eu não consigo. A gente precisa tentar, Cida. A gente precisa tentar se encontrar, porque não adianta eu te dar a dica do que eu fiz, porque isso é pra mim. Não esquece que na homeopatia é super individual, né? Cada um vai achar o seu. lembrando que não é que todo mundo tem, né? É que a gente está, não é que a gente está conversando aqui, são características que, né, todo mundo pode ter dentro de uma normalidade, né? Andréia? As escolas parecem ter a necessidade do diagnóstico, da importância na nomenclatura, aquilo que não se sabe como conduzir. A escola também, ela se baseia muito na alopatia, né? Então, na alopatia tem que ter o diagnóstico X para dar o remédio X, o diagnóstico Y. E a gente não, a gente trata os sintomas, né? Então, por isso que a gente também não tem esse, essa ânsia por, né? O Ricardo sempre carinhoso, um abraço, um beijo. A Vanessa, foi muito legal esse tema, que sempre tem um lado bom para ser trabalhado. Isso, muito bom. Dependendo do ambiente, cada temperamento tem uma facilidade maior para se adaptar, né? Então não tem temperamento melhor que o outro, né? É isso mesmo. André Belitani, TDAH são tímidos na relação? Nem sempre, né? Isso. O fato da pessoa ser mais, a gente falou disso, né, no outro o fato da pessoa ser mais introvertida, extrovertida, tímida, enfim, isso varia bem. O que acontece, sim, é que elas podem se fechar por causa dessa questão social, né? Mas não é todo mundo que vai ter essa reação, é muito individual, né? Você lê para mim, da Cida? Vejo pelo meu aluno, ele não para de falar um minuto. E é dedicado 10 anos, mas pensa além. Fala coisas exageradas, que a parede pode estourar e por causa de um vulcão, etc. Mas é muito inteligente. Então, a criança, ela não consegue brincar sem fazer barulho. Então, é isso aí. Então, ele vai ter vários brinquedinhos falando e aí exagera nas questões ali da brincadeira, sabe? E você falou assim, ele não para de falar um minuto, né? Então, é aquela criança que a professora pergunta pro amiguinho do lado e ele responde antes. Ele não aguenta esperar, ele não aguenta ficar na fila, sabe? É muito engraçado. A Clara? Travou para mim. TDAH no relacionamento, aqui é 1000 por hora. A Vanessa falou, esse mundo muito conectado de informações rápidas Sim, podem sim, piorar. pode, Ainda bem que você falou isso. Exatamente. Muito legal esse comentário, é isso mesmo, tá? A Nath falou, me identifiquei em alguns pontos, mas o hiperfoco para mim é o que mais chama a atenção. As coisas que não tenho muito interesse ficam muito mais difíceis para mim. É isso mesmo. Depois então conversa com o Du, mas não esquece que ele não é só um dos sintomas, né? São vários, né? Mas é legal que está trazendo vários temas, né? Que não necessariamente a pessoa tem Isso, um diagnóstico, mas. legal esse comentário, Dudu, porque não esquece que isso é um sintoma e que pra gente, independente de estar dentro desse diagnóstico ou não, é um sintoma pra gente, é importante pra gente e precisa ser levado na consulta. Tá bom? Isso aí. Gente, muito, 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 muito obrigada pela participação. Nossa, Foi bem interativo. É isso que a gente quer, né? Que seja interativo pra gente ir conversando, né? Trocando ideias. Né? E deixa eu só ver aqui, a Cida falou, mas hoje as pessoas não entendem e não têm paciência com quem tem. Acho que depende da pessoa, né, Cida? Tem bastante gente também que tem, né? A Vanessa falou, obrigada, doutores, mais uma aula muito interessante. A Nath também, gente. Muito obrigada, bom descanso para todo mundo e até semana que vem. Até mais. Tchau. Tchau.
consumo. Eu tô aqui